Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ai, ai. Quero saudar os irmãos com a imensa paz do Senhor Jesus e dizer que eu estou muito feliz, pois agora estaremos iniciando um quadro que eu estava já há algum tempo pensando em fazer, que se chama Denunciando Heresias, parte 1. Como pregador, irmãos, e você também que prega, a gente estuda bastante antes de subir neste altar e pregar a palavra para a noiva de Cristo. Embora seja uma grande responsabilidade que muitos já estão perdendo, não é mesmo? A ideia deste quadro é divulgar a verdade, para confrontar a mentira que muitos pregadores e até mesmo pastores às vezes falam em cima do altar e que muitos que estão ouvindo pensam que estão respeitando a palavra do Senhor, sendo que na verdade estão distorcendo o contexto bíblico. Tem até uma frase que fala que texto tirado fora do contexto vira pretexto para heresia. Então, o vídeo vai ficar um pouco longo e você, como eu, gosta de palavra, gosta de ser corrigidos, gosta da verdade fiel da palavra do Senhor e principalmente você que gosta de aprender como eu gosto, então fique comigo até o final. Vamos descobrir o que a palavra do Senhor quer dizer, aonde esses pregadores tiraram essa frase, que muitos falam, até esqueci de falar. É o primeiro vídeo, eu estou assim, um pouco nervoso, porque é a primeira vez que eu gravo dessa forma. A gente vai começar a abordar o assunto sobre não é por muito falar que seremos ouvidos. Você provavelmente já escutou alguém falando isso. Hoje vamos entender o que a palavra do Senhor quer dizer quando fala. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Então vamos entender aonde esses pregadores tiraram essa palavra e o que essa palavra realmente quer dizer. Então fique comigo até o final. Você que quiser deixar algum comentário, alguma sugestão de vídeo, pode ficar à vontade, comente algum vídeo que você deseja que eu faça. Deixe seu like, compartilhe, para que mais pessoas possam ficar alertas e atentas e tendo conhecimento sobre o que a palavra do Senhor quer dizer e se livrar de heresias, amém? Então, vem comigo. Irmãos, essa frase se encontra no livro do Evangelho que segundo escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. E o título da mensagem é Sobre a Oração. Então você que está com a sua Bíblia aí, abra ela, permaneça com a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo a mensagem do Senhor que diz, versículo 5, E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Verso 7. E orando, preste atenção, irmãos, no verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vamos repetir? Que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então está aqui, irmãos, no verso 7, essa mensagem que muitos pregadores falam e retiram do contexto, que por muito falar não seremos ouvidos. A intenção deles, quando fala essa mensagem, como muitas vezes podem notar, às vezes a igreja está fria, ninguém dá glória a Deus, ninguém dá aleluia. Aí o pregador, para não ficar muito constrangido do que já está, ou mais frustrado do que já está, ele fala essa frase, não, então irmãos,
não é por muito falar que seremos ouvidos. Aí ele finaliza a mensagem meio que para tentar aliviar o clima da igreja, né? Porque perceba, quando a igreja está avivada, quando os irmãos estão dando glória, dando aleluia, geralmente os pregadores até passam um pouco do horário, né? Porque eles não querem acabar com o culto porque o fogo está pegando. Mas quando a igreja está fria e o pregador está lá se esforçando pregando e ninguém fala um aleluia ou um glória a Deus, aí eles falam essa frase: não, irmãos, então não é por muito falar que seremos ouvidos. Aí ele finaliza a mensagem ali para aliviar, né, o lado dele. Mas se você que acabou de ler comigo no Evangelho aqui, que segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 5, a gente percebe que essa frase ela está falando sobre orações e não sobre pregação. Até porque a palavra do Senhor super apoia as pessoas pregarem o Evangelho antes a tempo e fora de tempo, como está em 2 Timóteo. E também a palavra do Senhor diz em Ezequiel, capítulo 2, e versículo 5, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Então, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas pregue aquilo que eu te mando pregar. Pregue a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir. É claro que dentro da igreja tem as suas liturgias, tem as suas regras, devemos estar na igreja com ordem, com decência, respeitando os horários e tudo mais, mas a pregação do Evangelho, ela precisa ser a tempo e fora de tempo. Precisamos pregar o Evangelho a todo momento, seja na igreja, nas redes sociais, no trabalho, na escola, e quer ouçam, quer deixem de ouvir. A gente precisa fazer o nosso papel. E nós que pregamos a verdade, irmãos, nós que confrontamos o pecado, geralmente nós somos atingidos por essa heresia. Não é por muito falar que você vai ser ouvido. Geralmente eles atacam os pregadores que pregam a verdade dessa forma. Não é por muito falar, não é por muito pregar, eles até falam assim, né? Não é por muito pregar que você será ouvido. Mas na verdade, irmãos, é uma frase tirada de contexto, que virou pretexto para heresia. Então, conforme a palavra do Senhor está nos dizendo, aqui se fala de oração. Muitas pessoas naquela época, né, chamadas hipócritas pelo Senhor Jesus, eles faziam de tudo para ser vistos pelos homens. Como a palavra do Senhor diz, eles oravam até nas esquinas das ruas para serem vistos. Quando eles jejuavam, eles transfiguravam seus rostos para o povo perceber que eles estavam jejuando. Eles usavam de vãs repetições em suas orações, pensando que Deus iria ouvir eles por muito falar, né? E aqui o Senhor Jesus está nos ensinando que a oração, ela precisa ser de coração, ela precisa ser de forma sincera e verdadeira para que o Senhor nos ouça. Porque antes de nós orarmos, Deus já sabe o que a gente necessita. As nossas orações não pode, né? Não é que não precisa, não pode ser mecânica, não pode ser algo robótico, não pode ser um roteiro já programado para toda vez que a gente for orar, a gente sempre repetir aquelas palavras. A reza dos católicos, se os irmãos perceberem, eles repetem várias vezes a mesma coisa. E isso está completamente fora da palavra, fora da orientação do Senhor Jesus, porque a oração não deve ser algo decorado ou robótico. Deus ele tem prazer mais na oração, que sai do nosso coração, do que palavras vazias, palavras sem sentimentos e palavras decoradas. Então esse é o sentido dessa frase, não é por muito falarem que serão ouvidos. E eu quero dizer que sim, Deus ouve as nossas orações. Deus tem prazer de ouvir as nossas orações. A gente só erra quando a gente pensa que por muito falar, quando a gente pensa em por muito usar vãs repetições em nossas orações, o Senhor vai nos ouvir. Irmãos, a intenção da mensagem é ora do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. Não precisa você repetir por vãs repetições, orações mecânicas, achando que Deus vai te ouvir dessa forma. Deus ele ouve uma oração de um indivíduo que tem um coração contrito e quebrantado, um coração sincero e verdadeiro na presença dele. Mas eu quero te dizer, Deus ouve sim as orações,
mas a gente precisa saber orar. A gente precisa pedir para o Espírito Santo nos ensinar a orar, conduzir as nossas orações. A palavra do Senhor diz que muitas vezes a gente não recebe aquilo que pede porque pedimos mal, porque não aprendemos a orar. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui para poder conduzir as nossas orações, para nos ensinar a orar, para que a nossa oração chegue até o trono do Senhor e assim Deus venha nos trazer a resposta daquilo que estamos pedindo. Mas lembre-se, não precisa usar vãs repetições nas suas orações, pensando que Deus assim vai te ouvir. Pode orar, irmãos, usando a sinceridade, usando orações que saiam do fundo do seu coração. E pode ter certeza que Deus vai nos ouvir quando a oração for sincera e verdadeira. Que se trata de oração. E seremos ouvidos não é pelo homem, é pelo próprio Deus. Então, quando você ouvir essa frase no altar da sua congregação, da sua igreja, não, irmãos, não é por muito falar que seremos ouvidos, você já entendeu que não é sobre pregação e que não é sobre as pessoas querer ouvir ou não. Entenderam? Então, tome muito cuidado com aquilo que você ouve e absorve, porque tudo precisa ser questionado, tudo precisa ser analisado, tudo precisa ser pesquisado, ainda mais nos dias de hoje, onde temos tantos espíritos enganadores, tantas heresias, tantas coisas que às vezes levam o povo a um engano espiritual, a um veneno espiritual. Então, irmãos, precisamos conhecer muito bem a palavra do Senhor, porque Jesus uma certa vez disse: meu povo perece por falta de conhecimento. E errais por não conheceres as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Para finalizar, quando a pessoa que está no altar fala, não é por muito falar que seremos ouvidos, ele está desvalorizando aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Ele está diminuindo a voz do Espírito Santo dentro das igrejas. O Espírito Santo tem total liberdade de falar, de agir, porque a maior revelação é a palavra de Deus. Então, independente se estão ouvindo, se estão rejeitando, se estão aceitando ou se estão desprezando, irmãos, independente, a gente precisa pregar, a gente precisa falar. Porque pregar, irmãos, é um ato onde a gente edifica a fé dos irmãos, é um ato de amor, é um ato da misericórdia de Deus em levar ao juízo, em levar a exortação, em levar a correção, em levar a edificação para a sua igreja. Porque Deus ele não vai julgar as pessoas injustamente. Todos vão saber da verdade, todos vão conhecer a palavra para o Senhor julgar as pessoas em cima das suas obras, quer sejam boas, quer sejam más, porque elas conheceram o Evangelho. Então ninguém vai ser julgado injustamente, todos vão ser julgados conforme aquilo que eles praticaram sabendo que era errado. Então, irmãos, você que porventura já ouviu alguma frase aí na sua congregação, na sua igreja, que você sabe que está errada, que sabe que foi tirada de contexto, coloque aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham. Hoje é o primeiro vídeo que eu gravo a respeito desse novo quadro que eu estou fazendo, denunciando heresias. Então talvez eu deixei de falar alguma coisa, talvez o vídeo não ficou tão bom, mas pode ter certeza que eu fiz um esforço e eu tentei, trazer aqui o meu ponto de vista e trazer aqui também uma interpretação correta da palavra do Senhor. Porque quando você for pregar, quando você for falar acerca da palavra, irmãos, você precisa conhecer o contexto daquela mensagem. A gente não pode isolar um versículo ali e pregar conforme a gente acha daquele versículo. Não é aquilo que nós achamos, irmãos. É aquilo que a palavra do Senhor quer dizer, quer falar. Então eu finalizo esse vídeo dizendo: o que a Bíblia fala, eu falo. Quando a Bíblia se cala, eu me calo também. Porque se a Bíblia se cala e eu quero falar, se torna heresia. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no canal, deixe seu like. E até a próxima. Não esquece aí de comentar o que vocês acharam, se vocês querem a parte 2, se vocês querem que eu continue a gravar vídeos assim.
Então aí deixe nos comentários. Um forte abraço, que Deus vos abençoe e vos enriqueça de toda a sorte de bênçãos. Amém? Que Deus vos abençoe. Tchau, tchau.